Amados, eu quero deixar um versículo no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O meu nome de registro, que foi registrado no dia 28 de fevereiro de 1992, que foi o ano que eu nasci. Sim, eu tenho apenas 31 anos de idade. 31, né? Acho que é. Não me importa muito com esse negócio de números. Mas eu sempre fui uma pessoa. Eu nasci numa casa evangélica, num berço evangélico. Meu pai, pastor. Minha mãe, eu também obreira da casa do Senhor. Então, eu praticamente cresci na igreja, numa família evangélica. Porém, eu não era uma pessoa muito. Não queria saber da igreja, vou dizer bem claro, eu não queria saber da igreja. Com 11 anos de idade foi minha primeira rebelião para não ir mais para a igreja, para sair da igreja. E eu ia, mas não entrava na igreja. Meu pai me obrigava a ir, eu ia, ficava no carro. Meu pai entrava dentro da igreja, eles ficavam lá e eu ficava dentro do carro. Eu não ia para a igreja, ficava dentro do carro o culto todo. E até acompanhava eles, mas eu não saía do carro, não queria saber. Queria zoar, como se diz, os ideológicos de Satanás, como diz a ideologia de Satanás, curtir a vida. Mas isso não é curtição. Isso que vocês chamam de curtição é ofensa de pecado e vai te levar para o inferno. Isso não é curtição. Isso é uma falsa alegria que o pecado te traz, que depois vai te trazer desgosto, arrependimento, frustrações e um vazio extremo dentro de você. Quando eu aceitei Jesus e voltei para a igreja na minha adolescência, aos 13, 16 anos de idade, eu comecei a me envolver com as coisas de Deus, com a obra de Deus, mas eu ainda era meio fraco na fé. Era fraco porque às vezes estava na igreja, às vezes estava fora. Às vezes estava na igreja, às vezes estava fora. Às vezes estava na igreja, às vezes estava fora. Uma semana na igreja, uma semana fora. Uma semana na igreja, uma semana fora. Uma semana na igreja, uma semana fora. E meio que eu cansei disso. E quis fazer um voto a Deus. Eu fiz um voto com Deus. Eu estava cansado de cochear entre dois pensamentos, em servir a Deus e ao diabo, porque quem está no mundo serve o diabo, é servo de Satanás. Mas você pode se tornar servo de Deus em Cristo Jesus. Jesus pode te libertar dessa escravidão, de servidão, de pecado a Satanás. Então eu me propus um voto. Eu peguei o meu primeiro nome, Wesley, peguei as três primeiras letras do nome Wesley, que é o W, o E e o S, e eu apaguei. Eu apaguei, excluí essas três letras e deixei as três últimas letras do meu nome, que é o L, o E e o Y, ficando assim, Lei. O meu segundo nome é Alves. Então, peguei o segundo nome, Alves, e fiz praticamente um nome composto. Lei Alves. Lei Alves. Lei Alves é um voto que eu fiz a Deus em ser fiel a Deus, em abandonar o mundo, abandonar o pecado, abandonar as coisas que não convêm a um cristão e seguir a Deus. Eu usei como exemplo o irmão Abraão, que outrora era Abrão e virou Abraão.
a irmã Sarai, que se transformou em Sara. Usei o apóstolo Paulo, que era conhecido como Saulo, um assassino de crente, que convertido se transformou em Paulo, um crente tão fiel a Deus que morreu por causa do evangelho. Mais para frente eu descobri que Gideão também teve o seu nome trocado. Gideão teve o seu nome trocado para Jeru-Baal. Jeru-Baal significa aquele que tem contenda com Baal, aquele que causa desavença e contenda contra Baal. Ele ganhou esse nome quando ele destruiu o altar de Baal do seu pai, quando Deus o convocou para ser o libertador de Israel. Então, eu segui no exemplo de Abraão, Sara, Isaac também seguiu o exemplo de Isaac, Jacó, Isaac não, o exemplo de Jacó, porque Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Então, usando o nome dos patriarcas, Abraão, Jacó, de Abrão para Abraão, Jacó para Israel, e da irmã Sarai para Sara, e do irmão Saulo para Paulo, e também do irmão Gideão para Jerubal. E eu decidi fazer esse voto de mudar meu nome de Wesley Alves de Souza para Lei Alves de Souza. Então, esse nome Lei Alves, que é um nome composto como Maria José, José Roberto, né? José Roberto é um nome composto, tem o primeiro e o segundo nome que estão tudo junto ali. Então, peguei meu nome e fiz um nome composto, Lei Alves. Fiz o Lei Alves como meu primeiro nome e de Souza como o segundo. Então, esse nome Lei Alves que os irmãos vê nas redes sociais é um voto que eu fiz com Deus. Eu me desviei por um tempo, fiquei muito tempo fora da igreja, quase 10 anos, se não me engano foi exatamente isso. Quando eu voltei para a igreja, eu tinha me esquecido totalmente desse nome. Voltei para a igreja, passei pelo processo de, né, que os pastores colocam antes de colocar em comunhão, né? E depois eu lembrei do voto e me propus um jejum para restaurar esse voto. E eu cumpri com esse jejum e restaurei esse voto. E Deus confirmou esse voto, porque Deus até me deu sonhos. Quando eu fiz esse voto há mais de 10 anos, né? Eu fiz esse voto quando eu tinha mais ou menos 16 anos, faz mais de 10 anos, mais de 12 anos, eu restaurei. Quando eu fiz esse voto, Deus me deu um sonho, me mostrando um emblema Lei Alves e a minha cara. E quando eu estava tentando restaurar esse voto, eu passei por muita luta, foi muito difícil restaurar esse nome, não foi fácil. É um nome que realmente Deus assinou embaixo, é um nome que os demônios realmente não querem que eu faça uso dele, os demônios preferem que eu seja o Wesley Alves de Souza, um pecador, um errante, um negador de Deus e de Cristo, e não querem que eu seja Lei Alves, um grande homem de Deus. Como o vídeo já está muito extenso, eu vou encerrar aqui dizendo que Lei Alves é um voto que eu fiz a Deus. Por isso, sempre que eu vou chegar a falar, as pessoas me chamam de Lei Alves. É um voto que eu fiz a Deus. Eu sempre me apresento como Lei Alves, porque é um voto que eu fiz a Deus. E não é fácil ser um homem que decide fazer um voto tão assim com Deus, né? Então, Deus abençoe, sanando a curiosidade de todos. Lei Alves é um voto que eu tenho com Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima.